texto: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração nona, às 15 horas. E era trazido um varão que desde o ventre, ou desde a nascença de sua mãe, era coxo, a qual todos os dias, repita comigo, todos os dias, punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola, repita comigo, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, repita comigo, alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo. E andando, repita comigo, andando, saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Aleluia. Na presença de Jesus. Obrigado pelo convite, viu, Gisele? Gisele que organizou esse evento, esse lançamento, pelo convite. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar falando, viu, irmãos? Deus abençoe os cantores que cantaram aqui e continue nessa força, viu? O Senhor é com vocês. Eu estava durante a semana, se der para abrir um pouquinho mais, pode abrir, orando a Deus e pedindo ao Senhor uma palavra. Já preguei lançamento de CD e não queria repetir a mensagem. E essa palavra veio fortemente ao meu coração. Uma palavra bastante ministrada em culto de quarta, enfim, culto de libertação, culto de vitória. Quem nunca viu a pregação do coxo à beira da porta formosa? É uma mensagem bastante explanada. Mas eu quero nessa noite, se o Senhor permitir, não vai dar para terminar, irmãos, mas aqueles minutos que forem concedidos aqui nessa noite, para você entender de um prisma diferente acerca desta mensagem. Pois a cada vez que você vem na casa de Deus, Deus tem uma revelação diferente, ouvinte. Do mesmo capítulo e versículo lido, você jamais vai ver uma pessoa pregar em um texto sempre a mesma coisa. Sempre é uma revelação diferente. Por isso que é importante estarmos sempre na casa de Deus. E esta mensagem, se fosse para pôr um título, eu colocaria: necessidades por detrás das necessidades. E nós vamos observar, irmãos, nesta noite, que Deus está restaurando sonhos aqui neste lugar. Enquanto eu ministro a palavra do Senhor, Deus está restaurando sonhos que estão trancafiados aí dentro do teu coração. E você já perdeu a esperança. Deus nesta noite vai trazer a existência de novo, e vai dizer para você que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Amém. E observando esta palavra, ela é a história de um homem que teve o seu pedido negado. Seu pedido não foi aceito nem atendido. Um homem que poderia ser mais um como os muitos que estão por aí frustrados na vida, porque o seu pedido não foi aceito ou respondido. Mas não veio a resposta como um produto de abandono de Deus. Muito pelo contrário, a não resposta, a não concretização da sua vontade foi na verdade uma intervenção divina. Cuidado, muitas vezes o não de Deus não quer dizer que você não é merecedor de tal bênção. E eu vou fazer um alerta para você também aqui nesta noite. Quando Deus te perguntar alguma coisa, cuidado com o que você vai responder, porque de acordo com a tua resposta é a tua sentença. Se você for lá quando Natan foi perguntar para Davi, e deu ali uma parábola acerca daquele homem que tinha levado aquele rebanho, conforme foi a resposta de Davi, foi a sentença de Deus: esse homem é digno de morte. Natan olha para ele e diz: este homem é você. Nesta noite, se Deus te perguntar alguma coisa,
Pense, calcule o que você vai responder para ele. Aí observando, irmãos, essa intervenção, esse não de Deus, muitas vezes machuca mais o não de Deus do que a própria prova em si, do que a própria dificuldade, do que a própria enfermidade que muitas vezes as pessoas passam. Aonde que esse homem não foi atendido? Qual era a sua petição, irmãos? Ele queria uma? Me ajuda-nos, esmola. O seu pedido foi frustrado. Sabe por quê? Porque ele pediu para 2 crentes. O que prova pedir dinheiro para crente, irmãos? Crente é duro, irmão Júnior. Está amarrado. É duro não, irmãos. Talvez você não percebeu, mas dá uma olhadinha para esse irmão do teu lado aí. Ele é rico, viu? Ele é milionário. Só que ele não demonstra ser. Vamos repartir a bênção, irmão. Vamos deixar de ser egoístas. Lacaçuri cantora, baixuri, garabacaracá. Sinta a presença de Deus. Esse texto vem por um lado mostrar uma pessoa necessitada, sim ou não? E por outro lado, alguém que vai suprir a necessidade do necessitado. O necessitado aqui é o coxo. E aquele que vai suprir a necessidade, a expectativa dele é o quê? Que esses dois iriam suprir a essa necessidade. Aí a gente descobre que o necessitado pede alguma coisa para suprir a sua necessidade, mas a necessidade dele não é a real necessidade. Aí a gente vê os necessitados. Quem vê de longe, esses vão suprir a necessidade dos necessitados. Que ele pensava ser necessidade, mas a necessidade não era. Mas eles vão suprir a necessidade que não são necessitados. Aí a necessidade diz: eu não tenho como suprir a necessidade, porque você pensa ser necessidade, não é real necessidade. Entendeu, irmãos? Deus, sim, você é inteligente, mas eu vou te explicar em partes. Temos aqui um necessitado que tem uma necessidade, sim ou não? Ele pensa ser a real necessidade dele. Aí a gente vê uma dupla de 2. Uma dupla de 2 irmãos poderosos em oração. Ovídio Everaldo. Poderia classificar assim: que se tem um homem que gosta de orar aqui é Ovídio, viu? Que desejo de ter, viu, Vídeo? Essa garra e disposição por Deus vai me dar, vai me dar. Mas Pedro e João, aí você imagina o quê? E o coxo imaginava que eles iriam suprir a necessidade dele. E eles dizem: essa necessidade eu também não posso suprir. Porque o coxo pede o quê? Esmola. Não é assim muitas vezes com você? Você está passando uma... Deus está aqui, irmãos. Você está passando uma necessidade. E você vê, fulano de tal é esse que vai suprir a minha necessidade. Eu conto com o pastor, eu conto com o Everaldo, eu conto com Moisés, eu conto com o centro de oração. Aí você se depara: eu preciso. Aí você descobre que a pessoa olha para você e diz: eu não posso suprir a tua necessidade. Ai, 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 ai. Mas você contava que seria atendido o seu pedido. Aí ele diz: eu não tenho como suprir a tua necessidade. Nós temos aqui um necessitado que tem uma necessidade que pensa ser a real necessidade. E a gente vê essa dupla de irmão que diz: eu não posso suprir a tua necessidade. Aí você vai ter um necessitado que tem necessidade que não é real. Temos uma dupla de irmãos que aparentemente não pode suprir a necessidade. Aí quem sabe essa dupla de irmão coloca a mão no bolso e puxa assim que nem a minha. E nada. O que ele pediu? Dinheiro. Ele pediu dinheiro, Eliseu. E essa dupla de irmão diz: não temos nada.
Mas só que tem uma coisa: essa dupla de irmão, vídeo, que orava, que buscava no templo, eles olharam para além da necessidade do coxo e disseram: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aquilo que você acha que é real necessidade tua nessa noite, não é real necessidade, então não pode ser suprida. Mas para além da tua necessidade, Deus está olhando o que você mais precisa e necessita nessa noite, e Ele vai te dar. Aí uma coisa que você nem está mais pedindo, por quê? Você já perdeu a esperança de pedir. Eu recebi a promessa há tanto tempo lá atrás, nem vou pedir mais. O tempo já passou, os cabelos estão branqueando. Mas eu quero te falar uma coisa, que foi Deus que prometeu na tua vida. Você pode ficar com o cabelo branco, você pode até perder os teus cabelos, mas Deus vai realizar na tua vida quando você descobrir a real necessidade. Não tenho ouro nem prata, mas eu sei de alguém que pode te dar. Aí não são as necessidades por detrás das necessidades. Parece um paradoxo. Que loucura. Quem olha o coxo vê a necessidade dele é dinheiro. Não é. Hoje é um culto de lançamento de CD, estamos falando de adoração. A maior necessidade dele vocês vão ver lá na frente. Não era a esmola, não era o dinheiro. Aí nós achamos que as necessidades vão ser supridas. E aí alguém pega e vamos fazer de conta que desse uma esmola para ele. Ia suprir a necessidade dele, sim ou não? Não. É a mesma coisa uma pessoa desempregada. Olha, eu estou desempregado. Você chegar para mim, não que você vai fazer isso, mas se quiser, glória a Deus, eu vou te dar um dinheiro em julho. R$50, por exemplo. Vai suprir a minha necessidade, sim ou não? Não. Por quê? Porque eu não estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de emprego, trabalho. Vai suprir até amanhã, meio-dia. Depois do meio-dia, você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Ele quer suprir de uma vez por toda essa tua real necessidade, que você vai parar de mendigar a porta do templo. Que vontade de pregar hoje, irmão. É só orar um pouquinho, o negócio desce. Vem mesmo. Aleluia. As necessidades por detrás das necessidades. Quer ver um exemplo, cara, que eu vi hoje aqui no culto? Tinha colocado um ali, vou fazer aqui um exemplo. O Veraldo cantando o hino da época. Nosso pastor vai pegar o microfone, vou ajudar o companheiro, e começa a cantar. E ele faz assim o microfone. Resolveu o problema sim ou não? Não. Porque o problema não está em ligar o microfone, o problema estava na mesa que não estava mandando som. Eu já vi aqui muitas vezes, nós que pregamos, uma pessoa que vai falar tem a necessidade de ouvir a sua voz aqui, ó, caso de retorno. Aí às vezes eu vejo o irmão vindo para cá e fala, pô, ponta cabeça. O problema não está aqui na caixa, muitas vezes está lá na mesa. Está entendendo o mistério aí ou não? Abacaxuri, cantorabachai. O Senhor está aqui nesta noite, e de uma vez por todas Ele vai resolver o problema na raiz. Você jamais vai ficar mendigando de novo por esse mesmo problema. Tem que parar. Aleluia. Aí vem a voz do inimigo dizendo, não, para aí, você não vai conseguir, desista.
Desista de lutar. Essa necessidade tua, quantas vezes você já orou por ela e não recebeu? Para. Aí vem até a esposa de Jó nos nossos dias. Sabe quem está cheio de esposa de Jó por aí? Amaldiçoa teu Deus e... O aleijado está lá. Me dá uma moedinha. Estou necessitado. Dá uma moedinha, porque se você não me der uma moedinha, eu vou morrer. Morrer de fome. E ele fazia isso todos os... E sempre passava alguém, gente, e alimentava essa necessidade dele. Sim ou não? Sim, porque senão ele iria em outro lugar, não no templo. Mas cada vez que ele ia à Porta Formosa, alguém alimentava a sua necessidade, que pensava ele ser real necessidade, mas não era real necessidade. E eu receber essas moedinhas, talvez, penso eu, não está escrito, Anderson. Mas ele dizia, mas que bênção. Aquilo que ele chamava de bênção, na verdade, era a maldição disfarçada de bênção. Ele estava alimentando a desgraça dele. Forte isso, irmão. Acontece comigo, com você, acontece com nós. A mesma coisa que aconteceu com esse coxo. É a necessidade por detrás da necessidade. E se a gente não consegue perceber isso, o que acontece? Nós desistimos. Nós paramos. Quantas pessoas você conhece e já encontrou que desistiu, tentando suprir uma necessidade que não era real? Eu estou com um problema conjugal, eu vou trocar de mulher, eu vou pegar e... Vai resolver o problema, sim ou não? Vai continuar, às vezes pior ainda. Agora aqui, graças a Deus que ele teve seu pedido negado. Moço, me dá uma moeda. Se ele dependesse dessa moeda, ele ia esperar até hoje. Você está esperando uma bênção de Deus, irmãos? Sim ou não? Levanta a mão aí. Mas escuta o que eu vou te dizer, seja maduro. Se essa bênção não for a tua real necessidade, tomara que ela nunca venha para a tua vida. Tomara que nunca venha para a tua vida essa bênção que você está achando que é a tua real necessidade, mas não é a tua real necessidade, porque senão você vai estar alimentando uma maldição para a tua vida, e é isso que o diabo quer. Aleluia. E esse texto mostra algumas necessidades que nós temos, necessidades para as quais precisamos atentar. E esse o não temporário de Deus, o eterno de Deus, pode ser já a resposta da bênção de Deus para muitas vidas aqui nesta noite. Essa é a história do irmão que pediu um carro para Deus, né? Conhece, né? Sabia dirigir, não tinha carteira. Deus, não. O pastor se incomodou, vou te ajudar uma oração. Mas para que você quer o carro? Sabe dirigir, tem carteira, já passou pela outra escola? Não, pastor, não sei dirigir, não tenho carteira, mas eu quero o carro. Sabe quanto que Deus vai dar? Sabe por que você não recebeu ainda esta bênção que você acha que é necessidade? Porque você ainda não está preparado. Porque não é a tua real necessidade. Mas a tua real necessidade nesta noite, o Espírito Santo vai te revelar no teu coração. Vamos correr aqui um pouquinho. Esse homem teve o seu pedido não atendido, foi frustrado. Seu pedido foi frustrado. Como eu disse aqui, irmãos, esse texto é um texto rico, de várias interpretações. Mas de que forma a gente consegue ver isso? Vindo à igreja, vindo à casa de Deus. É por isso que o diabo não quer que você venha para a casa de Deus. É por isso que o diabo quer que você fique em casa assistindo Faustão, assistindo Fantástico. Mas é aqui na igreja que Deus dá essas revelações lindas, que te traz uma sustentação. E você pode dizer, eu não preciso adorar Deus na igreja, eu posso adorar Deus em casa.
Você consegue adorar a Deus na mesma intensidade em casa que adora aqui? Você consegue ler a Bíblia na mesma intensidade que você lê aqui? Aí eu faço a pergunta de Felipe Eunuco: entende tudo que lê? Vai ficando em casa, você vai ver o que vai acontecer. Aí você vê Deus abençoando A, B, C e D. Aí vai ficar de... Deus não me vê, não vê, Ele está te vendo. O Bacachuri cantar abaixar. Que Deus mandou essa mensagem, irmãos, é para que alguém que está aqui nessa noite. Deus não fala com quem está lá fora. Alguém vai dizer: Maria, você tem que estar aqui para ouvir isso. Não, Deus está falando com quem está aqui. É para você. É para mim.